Bom dia, Edivaldo, Lúcio e Antero. A chamada PEC 10, a proposta de emenda constitucional que acaba com o direito de foro privilegiado a agentes políticos para crimes comuns, nasceu no Senado e deu um importante passo na última quarta-feira. É que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a proposta e agora a expectativa é pela instituição de uma comissão especial para analisar o tema ainda este ano. O foro privilegiado, ele é um preceito constitucional, está previsto em nossa Constituição, onde alguns agentes políticos, eles podem ser processados tanto em crime, hoje, atualmente, tanto nos crimes comuns como crimes de responsabilidade, em tribunais superiores, em tribunais específicos, fora da justiça comum. E com isso, por exemplo, o presidente da República hoje só pode ter seus processos, tanto criminais, de crimes comuns, quanto de responsabilidade, processados pelo Supremo Tribunal Federal. Os governadores de Estado pelo Superior Tribunal de Justiça. E assim sucessivamente. Caso a alteração seja aprovada, mais de 50 mil pessoas que ocupam cargos públicos podem perder o direito ao benefício. Continuam com foro especial apenas o presidente e o vice-presidente da República, o chefe do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado. Entenderam os nossos constituintes que isso deveria ser processado justo a tribunais superiores, que são juízes muito mais experientes, já um pouco mais concentrados dentre a ação. E com isso, o legislador originário, ele achou interessante que ficasse, por segurança jurídica realmente, ficasse nesses tribunais superiores. E o restante da população seguiria os ritos normais, que seriam os foros de cada qual, no caso, justiça comum, e depois suas instâncias para se recorrer das decisões. De acordo com o advogado, a nova lei pode desafogar o judiciário, já que 1/3 das ações de origem de foro privilegiado podem passar para outras varas. Você tem a primeira escala, as varas, a primeira instância, depois os tribunais, uma segunda instância, depois os tribunais estaduais, no caso, segunda instância, e os tribunais superiores, seria uma terceira instância, atualmente eles são processados direto nos superiores, ou na segunda instância. Na verdade, voltariam todos os processos para a primeira instância. Nós teríamos um impacto também na aprovação, quando houver essa aprovação na Câmara dos Deputados, que todos esses processos que estão tramitando nos tribunais superiores e de segunda instância voltariam todos para a justiça comum. Nas ruas, as pessoas aprovam a medida e querem que os políticos sejam julgados como cidadãos comuns. Direito é para todo cidadão, a lei é para um só. Se ele errou, tem que ir para a cadeia, não tem que levar privilégio, não. Olha, eu acho o seguinte, jovem. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo tem que ser igual. Na Constituição fala, todo mundo é igual perante a lei. Então, eu sou dessa filosofia. Todo mundo é igual. Atualmente, só para se ter ideia, há 369 processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal e 102 ações contra agentes políticos. Apesar da expectativa pela aprovação, a proposta precisa ser analisada em outras etapas e ainda tem um longo caminho pela frente até se tornar lei. Agora ela vai para uma comissão dentro da própria CCJ, que é a análise mais política da viabilidade desta PEC. Que sempre, se uma vez que passou pela admissibilidade, geralmente na hora da análise política ela dá prosseguimento. Aí ela vai ser submetida, vai ser entregue à mesa da Câmara e ela vai ter que ser submetida em 2 sessões em votação. E essa votação tem que ser, no mínimo, 3/5 dos membros, no caso 308 votos, para que ela possa ir para uma segunda votação e nessa segunda votação, se atingir os mínimos de 308 votos, a PEC está aprovada e se torna uma lei. E a alteração, a emenda constitucional aprovada, e a alteração na nossa Constituição.